A neurociência revela que a liberdade é uma síntese da mente, e os textos antigos falam de metanoia, a transformação do ser. E aí, vamos começar essa nossa análise com uma pergunta que, olha, parece um grande paradoxo, né? Por que será que em um mundo com tantas fontes de prazer, a busca por ele acaba muitas vezes nos levando para um caminho de infelicidade? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na neurologia do vício para entender exatamente isso. Como o nosso cérebro é programado para buscar recompensas e, mais importante, como esse mesmo conhecimento pode ser a chave para a gente encontrar o equilíbrio de novo. Pois é, essa é a grande questão. Por que numa era em que tudo parece estar a um clique de distância, tanta gente se sente vazia? A resposta, e isso é o mais interessante, não está na força de vontade, não. Ela está escondida na química complexa do nosso cérebro, uma química que governa todos os nossos desejos. Vamos juntos desvendar esse mistério. Para entender isso, a gente precisa falar sobre uma coisa que os cientistas chamam de desajuste evolutivo. Pensa só, o nosso cérebro foi moldado por milhares de anos em um ambiente de escassez, onde encontrar comida, por exemplo, era uma grande vitória. Hoje, essa mesma programação, esse mesmo sistema de recompensa acaba sendo um problema. Em um mundo de abundância, o que era um mecanismo de sobrevivência virou um gatilho para o excesso. E é aqui que a neurociência fica fascinante. Imagina que o cérebro tem uma balança interna, sempre tentando manter o equilíbrio, a tal da homeostase. Quando a gente sente prazer, a balança pende para um lado. O que o cérebro faz? Para compensar, ele empurra com força o lado da dor. O problema é que, com o tempo, essa correção fica tão forte que a pessoa não busca mais o prazer em si, mas sim fugir da dor que a ausência dele causa. A busca pela felicidade vira uma corrida só para se sentir normal de novo. Ok, mas como é que esse sistema de equilíbrio tão perfeito é, digamos, sequestrado a ponto de levar a um vício? A resposta está em 4 fatores principais, 4 elementos que tornam certas coisas irresistíveis. E antes de seguir, um esclarecimento super importante. Dopamina não é a molécula do prazer, tá? Ela é a molécula da motivação. É o querer, é a antecipação da recompensa que nos move, não o prazer em si. Entender isso muda tudo na forma como a gente enxerga o círculo do vício. E aqui estão eles, os 4 fatores que determinam o potencial viciante de qualquer coisa. Primeiro, a quantidade de dopamina liberada, o tamanho do pico. Segundo, a velocidade da recompensa, se é imediata. Terceiro, a novidade, a variação constante do estímulo. E quarto, a acessibilidade, o quão fácil é conseguir. Quando esses 4 se alinham, resistir se torna uma batalha quase impossível. E para ilustrar essa tempestade perfeita, poucos exemplos são tão claros quanto a pornografia online. Ela acerta em cheio nos 4 fatores. Picos de dopamina altíssimos, que superam muitas drogas, recompensa instantânea na ponta dos dedos, novidade infinita, com um fluxo que nunca acaba e acesso constante. É a fórmula completa para o sequestro do cérebro. E é exatamente nesse ponto que um vício deixa de ser um simples mau hábito e se torna uma mudança física real na arquitetura do cérebro. É como se um interruptor molecular fosse ligado, um interruptor que altera a expressão dos genes e consolida o vício na nossa própria biologia. E esse interruptor molecular tem nome e sobrenome: delta-FOSB. O delta-FOSB é basicamente o que grava o vício em pedra no cérebro. A cada pico de dopamina, essa proteína vai se acumulando e transformando aqueles impulsos momentâneos em mudanças químicas duradouras. É ela que constrói a tolerância e a dependência que a gente vê no longo prazo. E agora, segura essa informação que é, ao mesmo tempo, assustadora e, de certa forma, libertadora. A meia-vida do delta-FOSB é de mais ou menos 8 semanas. Isso significa que, mesmo depois que a pessoa para, essa proteína continua lá, alterando a química do cérebro por meses. Isso mostra que a recuperação não é uma questão de caráter, é uma batalha bioquímica, lenta e real. Mas a boa notícia é que, se o cérebro pode ser reprogramado para o vício, ele também pode ser reprogramado para a cura. E agora a gente entra na linha do tempo da recuperação, que é basicamente um mapa biológico dessa jornada de volta ao equilíbrio. Uma reprogramação completa leva em média uns 90 dias, e ela é dividida em fases bem claras. Nas primeiras 4 semanas temos a fase do desejo. O cérebro está em abstinência de dopamina, o que gera aquelas flutuações de humor intensas, dores de cabeça, ansiedade. Depois, entre a 5ª e a 8ª semana, vem a fase zumbi.
É aqui que o delta-FOSB começa a se quebrar. Parece ruim, mas é um sinal de cura. Só que os sintomas são pesados. Pouca energia, dificuldade de focar, insônia. O cérebro está se reajustando. E é só depois disso, lá para as semanas 9 a 12, que a luz no fim do túnel aparece de verdade e os prazeres simples da vida voltam a ter cor e sabor. A grande esperança em todo esse processo tem um nome: neuroplasticidade. É a capacidade incrível que o cérebro tem de se reorganizar. O mesmo poder que cria as rodovias do vício pode ser usado para construir novas estradas, novos caminhos para a liberdade. Não se trata de apagar o que passou, mas sim de pavimentar um novo futuro. E essa analogia é simplesmente perfeita. Pensa no vício como a transformação de uma estradinha de terra num cérebro em uma super rodovia de 8 pistas. Cada repetição do comportamento é como uma nova camada de asfalto, deixando essa via mais rápida, mais eficiente, quase automática. Mas a recuperação não é sobre explodir essa rodovia. É sobre construir novas estradas. Ao criar e reforçar novas rotas, com novos hábitos, a velha rodovia do vício por pura falta de tráfego começa a se deteriorar. O asfalto racha, o mato cresce e ela volta a ser aquela estradinha de terra abandonada. Nesse caso, o abandono é a nossa melhor ferramenta. Então, na prática, como se constrói essas novas estradas no mundo digital de hoje? Com gestão consciente. Coisas como abrir mão da privacidade, usando aparelhos só em locais compartilhados, reduzir o tempo online, entrando na internet com um propósito, não para navegar à toa, restringir o conteúdo com filtros e bloqueadores e, claro, criar barreiras físicas e de tempo, como deixar o celular em outro quarto à noite. No fundo, é sobre recriar, de forma artificial, a escassez para a qual nosso cérebro foi projetado. E, para fechar, a reflexão que fica é essa. Cada clique, cada escolha, cada pensamento que temos está nesse exato momento pavimentando uma estrada neural. A questão nunca é se o cérebro está construindo uma rodovia, mas sim para onde essa rodovia está levando. Que rodovia está sendo construída aí, hoje?